Capítulo 12, versículo 4. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 4. Eu não sei, Davi ligou? Ok. Lucas capítulo 12, 4 ao 9. Lucas capítulo 12, do 4 ao 9. Quem achou pode dar um amém aí? Amém. Vou pedir toda a sua atenção, toda a sua concentração para a palavra, irmãos. O culto ele tem vários momentos. Até agora nós entregamos para Deus louvor, adoração, enfim. Foi a nossa parte. Agora é o momento em que Deus vai entregar para nós a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de mudar mente, coração, espírito. Mas nós temos que receber de coração aberto. Então a palavra ela é poderosa, ela é eficaz, mas nós temos que ter reverência diante da palavra de Deus. A igreja de Cristo nesses últimos dias tem perdido a sua essência, a sua profundidade, tem perdido, irmãos, a sua espiritualidade, porque não tem dado atenção à palavra. Nós clamamos muito por um avivamento. Avivamento vem quando nós, como povo de Deus, amamos a palavra, velamos e zelamos pela palavra, nos aplicamos a ouvir a palavra com toda atenção. Por isso que a palavra de Deus nos orienta ali no livro de Eclesiastes, capítulo 5, quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé, é melhor ouvir do que oferecer a Deus sacrifício de todo. Então nós, quando entramos na casa de Deus, temos que ter uma percepção, estamos num ambiente consagrado ao Senhor. Então aqui eu tenho que ouvir a voz de Deus. Então nesse momento eu quero que você ouça a palavra e em seguida nós vamos estar ministrando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja. Então diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Digo-vos, meus amigos, é Jesus falando, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Se vos digo a esse, temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então eu gosto muito de Jesus, irmãos, porque Jesus é muito direto. Jesus ele vai com uma espada afiada, ele vai e coloca a verdade de Deus diante dos homens. E eu fico aqui, irmãos, pensando nessa questão hoje em que as pessoas estão muito amedrontadas, amedrontadas com a questão de toda essa crise, de dor, de sofrimento e de morte que tem sido criado em torno da Covid. A Covid tem trazido muito medo e tem atemorizado a vida de muitas pessoas. Mas Jesus ele diz assim: digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Eu quero perguntar para a igreja, irmãos, a Covid tem o poder de matar a sua alma ou só o seu corpo? Só o corpo. Então eu fico pensando assim, irmãos, que muitas vezes o Senhor ele está olhando para nós como igreja, para nós como povo de Deus, para o ser humano que ainda não é povo de Deus porque não confessou a Jesus, não aceitou Jesus, e ele traz uma palavra para nós dizendo assim: olha, vocês estão com medo daquilo que mata o corpo. Na realidade vocês estão mais com medo de morrer do que com medo do inferno. O problema do ser humano hoje é muito assim, irmãos. Tem muita gente que está com medo de morrer,
mas não está com medo de ir para o inferno. Aí eu pergunto assim, o que é pior? Morrer ou ir para o inferno? O que é pior, né? Morrer ou ir para o inferno? Perguntas. As perguntas nos fazem pensar, né? As perguntas nos fazem refletir. O que é pior? Então, irmãos, nós estamos falando de ceia. Nós estamos falando de alguém que veio a esse mundo. E esse alguém que veio a esse mundo, nós cantamos Emanuel, que significa Deus conosco, é Jesus, Deus conosco, Deus presente sempre conosco. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Jesus ele não veio, irmãos, a esse mundo com a missão de dar casa nova a todos os crentes, né? Jesus não veio com a missão de curar todas as enfermidades dos crentes. Jesus não veio a esse mundo, irmãos, para resolver os nossos problemas materiais, embora Ele faça isso muitas e muitas vezes na nossa vida enquanto estamos aqui. Mas Jesus ele veio com um propósito essencial e fundamental: morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar a vida eterna. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, irmãos, os crentes, eles sacrificavam suas vidas, eles morriam por um motivo só: para preservar a sua salvação. Qual era, irmãos, o tesouro da igreja lá no início de tudo? A salvação. Por que eu tenho que abrir mão de tudo nesse mundo? Porque eu sou salvo, porque o meu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, verteu o seu sangue por mim. E hoje, irmãos, parece que a salvação perdeu o brilho para muita gente. Parece que o crente, para ser crente, Jesus tem que todo dia fazer um milagre novo. Eu quero dizer para você, querido, Ele faz um milagre novo se Ele quiser fazer. O grande milagre que Ele já fez foi morrer na cruz por você. O grande milagre que Ele já fez foi pagar os seus pecados lá atrás. Hoje, tudo que nós precisamos é simplesmente uma consequência de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos servir ao Senhor Jesus pelo motivo certo. E qual é o motivo certo? Ele nos salvou da morte eterna, Ele nos deu vida eterna. Isso é o motivo porque nós estamos aqui nesta noite. E esse texto, irmão, nos leva a refletir sobre tempos desafiadores. Os discípulos estavam enfrentando tempos desafiadores, por quê? Porque servir a Deus sempre, irmãos, envolve ser desafiado na terra, enfrentar situações de conflito, de confronto. Nesse texto aqui, Jesus começa a falar sobre a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos da época, e Jesus começa a falar: olha, tudo vai ser revelado. Tudo que está em oculto vai ser revelado, vai ficar às claras. E aí Jesus começa a dizer: olha, não vos contaminem com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, aquela situação da pessoa colocar uma capa de religioso, uma capa de pessoa espiritual, mas por dentro está tudo estragado. É que nem as pessoas hoje gastam, investem um dinheirão para arrumar o corpo, né? Nunca, irmão, se investiu tanto em estética, nunca se investiu tanto em academia, nunca se investiu tanto em cuidar da aparência. Não estou dizendo, irmãos, que de todo isso é errado. Precisamos ter ali um nívelzinho, né, de vaidade que nos mantém, vamos dizer assim, que faz a gente cuidar da nossa saúde física. Mas, irmãos, o que adianta você ter um corpo esbelto, né, cinturinha de violão, os meninos aí, abdômen trincado, bíceps, né, super desenvolvidos, mas por dentro está tudo estragado. Espiritualmente falando, por dentro as coisas não estão bem. E tem muita gente que está assim: o que importa é ser bonito por fora. Mas adianta ser bonito por fora e estar feio por dentro? São essas questões que muitas vezes nós temos que ponderar como povo de Deus. Porque, irmãos, Jesus, Ele veio para salvar a nossa alma. E como ela está?
Como está a sua alma hoje? Né? Como está você por dentro? Como está a sua paz diante dos problemas? Como está a sua paz diante das adversidades? Então nós temos que parar para pensar em tudo isso. O Rodrigo abriu o culto falando sobre essas situações de Israel como um sinal de que, irmãos, tudo indica que a volta de Jesus está muito próxima. Temos como prever? Não temos, mas os sinais mostram que tudo está se cumprindo. Ou seja, daqui a pouco Jesus está aparecendo aí nos céus para levar a igreja. Só que antes do arrebatamento bíblico, pode acontecer o arrebatamento individual na sua vida, que acontece na vida de muitas pessoas todos os dias, que é o arrebatamento da morte. E eu pergunto, você está preparado para morrer? Quando Jesus veio, ele tinha uma consciência: eu nasci para morrer. Sim ou não, irmãos? Jesus tinha essa consciência. Ele nasceu para morrer. Ele ia para a cruz, ele ia ser crucificado. Jesus, ele via a cruz, irmãos, como um alvo que deveria ser perseguido. Ele tinha que ir para aquela cruz, porque lá o plano do Pai se completaria na sua vida. Era um plano de dor, era um plano de sofrimento, era um plano, irmãos, de angústia, mas por trás daquele plano tinha uma vitória eterna para ser estabelecida. Às vezes na tua vida existe um plano de dor, às vezes na tua vida existe um plano de angústia, às vezes Deus não te poupa de passar por situações que te fazem chorar, às vezes Deus não te poupa de passar por situações que te fazem sofrer, e Deus não prometeu isso a nenhum de nós. Ele não prometeu que o caminho seria fácil, mas que o destino seria certo. A única coisa que a Bíblia diz é que existem dois caminhos, um largo e o outro estreito. E qual caminho você está caminhando? Em qual caminho você está andando? Porque o caminho largo é aquele espaçoso, onde você pode fazer tudo o que você quiser. E o caminho estreito não, ele é estreito. Ele estreita as coisas para você. A sua vontade é estreitada, os seus desejos são estreitados, os seus prazeres carnais são estreitados, e isso dói, porque, irmãos, renunciar a si mesmo não é fácil. Renunciar a si próprio é um exercício diário de todos os dias que nós temos que fazer, e isso dói na carne. Não tem aquela frase que tem que cortar na carne? E nós temos que cortar mesmo, irmãos, cortar a vontade da carne, os prazeres da carne, para fazer a vontade do Pai, que é santa. E isso não é fácil. Por isso que a palavra de Deus diz que poucos são os que permanecem no caminho. E eu quero dizer para você aqui, com base nesse texto, que em tempos desafiadores nós precisamos fazer algumas coisas que o Senhor propõe para os seus discípulos lá e propõe para nós hoje. E a primeira situação que o Senhor propõe para mim e para você nessa noite, em tempos desafiadores, o que Deus espera de nós? Primeiro, que a gente descanse na certeza de que Ele está no controle das situações que nós não temos controle. Amém, irmãos? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Não é a Covid que está no controle, é Deus que está no controle, irmão. Acorda aí, Deus está no controle. Quando o Senhor diz assim, olha só o que Ele diz aqui para nós, versículo 7: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmão, você sabe quantos fio de cabelo você tem na sua cabeça? Alguém aqui sabe? Nem o Jorge, que tem um pouquinho menos, né, Jorge? Jorge, irmão Adalto. Irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, mas o nosso Deus sabe. Ele sabe. Aí, talvez você fale assim: mas pastor, o que isso acrescenta na minha vida, saber quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça? Isso é irrelevante? E eu vou dizer para você, realmente, eu concordo com você. Saber a quantidade de fios de cabelo que nós temos na cabeça realmente não vai acrescentar muita coisa na nossa vida. Realmente é irrelevante.
Mas aí eu pergunto para os irmãos, se é irrelevante, se não tem muita importância, por que o Senhor usa esse exemplo? Por que Ele usa o exemplo da quantidade de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça? Ele usa esse exemplo, irmãos, para nos mostrar que existem coisas na nossa vida que nós não temos controle e Ele tem. Existem coisas na nossa vida que nós não temos domínio sobre elas, mas Ele tem. Ele tem o controle sobre estas situações. Eu vejo, irmãos, que Deus Ele quer nos trazer uma mensagem profunda quando Ele fala, Ele usa esse exemplo para falar com os seus discípulos, e nós somos os discípulos dele hoje. Ele quer dizer para mim o seguinte: se eu cuido, se eu tenho controle das coisas que são insignificantes, irrelevantes na sua vida, eu não terei controle das coisas que são importantes? Eu não terei controle das coisas que são relevantes? Se eu controlo o que é irrelevante, se eu controlo aquilo que aparentemente não tem importância nenhuma, que não vai acrescentar nada na sua vida, eu não vou ter controle das coisas sérias, das coisas importantes, dos teus sonhos, da sua saúde, do seu casamento, da sua casa. Você acha que se eu controlo a quantidade de fio de cabelo que você tem na cabeça, eu vou me esquecer de controlar as coisas importantes da sua vida? É isso que Deus está falando para mim e para você, irmãos, que muitas vezes Ele precisa ser visto como aquele que não está, vamos dizer assim, sem o controle das situações, porque nós perdemos o controle, mas Deus não. A gente perde o controle muito facilmente das coisas na nossa vida, por desatenção, por descuido, por negligência, por interpretarmos de uma forma equivocada as situações que nos cercam, por um excesso de autoconfiança, a gente perde o controle, mas Deus não perde. Às vezes nós perdemos o controle por descontrole emocional. Descontrole emocional. A coisa ficou séria demais e a gente se descontrola emocionalmente. Aí eu me lembro do Pedrão, do apóstolo Pedro. Quando vieram pegar Jesus para levar, irmãos, para ser crucificado, diz que a palavra de Deus nos mostra que Pedro sacou de uma espada. O que ele fez, irmãos? Cortou a orelha do soldado. E o que Jesus faz? Ele vai lá, pega aquela orelhinha, eu imagino que ele tira um pouco a terra ali, não sei eu que estou imaginando, tá, irmãos? Aí ele vai lá e coloca aquela orelha de volta na cabeça daquele soldado chamado Malco. Irmãos, ninguém fala do soldado, né? Mas, irmãos, eu fico imaginando aquele soldado, porque ele viu que a orelha dele foi decepada, foi arrancada e jogada no chão. E aí Jesus vai lá e pega e coloca ela de novo no lugar. Irmãos, eu fico imaginando essa experiência que aquele soldado teve. Eu imagino que a vida dele, a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma. Só que Pedro, irmãos, por descontrole emocional, ele cortou a orelha daquele homem, ele feriu aquele homem, ele agrediu aquele homem, por descontrole emocional. E eu fico perguntando às vezes, será que nós estamos aqui já não cortamos a orelha de alguém? Figuradamente falando, será que nós não ferimos pessoas por descontrole emocional? Será que nós em muitos momentos já não demos uma de Pedro e já ferimos, já machucamos, já nos colocamos em alguma situação delicada e perigosa porque nos descontrolamos emocionalmente? Mas no caso de Pedro, quando Pedro fez lá, vamos dizer assim, a burrada que ele fez, o que Jesus fez? Consertou o erro de Pedro. Pedro perdeu o controle, mas Jesus continuava no controle. Amém, irmãos? Será que Jesus já não teve que consertar coisas que nós fizemos de forma errada? É uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Será que muitos de nós aqui já não agimos precipitadamente e lá na frente Deus teve que entrar em cena e consertar algo que, se não fosse consertado, traria problemas para nós? Porque, irmãos, se Pedro tivesse, vamos dizer assim, ele cortou a orelha do soldado,
mas se nada tivesse acontecido ali para consertar aquela situação, o que aconteceria com Pedro, irmãos? Ele seria preso e seria morto, porque ele cortou a orelha de um soldado. Irmãos, ele não teria mais ministério, não teria mais nada, ele perderia tudo, por causa de um descontrole emocional. Quando você se descontrola, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Às vezes nós perdemos o controle quando estamos diante de situações sem saída. O povo estava diante do Mar Vermelho, Faraó e seus cavaleiros vindo, e o Mar Vermelho estava ali, não tinha para onde eles correrem, era uma situação sem saída. Do lado direito as montanhas, do lado esquerdo os filisteus, os carros de Faraó vindo e o Mar Vermelho na frente. O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo começou, irmãos, a perder o controle. O povo estava descontrolado ali, porque estava diante de uma situação aparentemente sem saída. Só que num determinado momento alguém ali clamou ao Senhor, e o Senhor, ele diz ao povo que marche. Esse alguém foi Moisés. E quando o povo marchou, o que aconteceu? O mar se abriu. Ou seja, não tinha saída, mas Deus criou uma saída. Eu quero dizer para você, querido, quando as coisas estão sem saída para nós, elas não estão sem saída para Deus. Quando as coisas estão sem saída para você, não está para Deus. Deus cria saída onde não tem saída. Deus cria caminho onde não tem caminho. Deus está no controle das coisas que nós não temos controle. Hoje nós vemos as pessoas batendo cabeça com a Covid, porque as pessoas não têm controle. Daqui a pouco, lockdown, fecha tudo, abre tudo, põe máscara, e aí vai. Mas ninguém consegue controlar. Irmãos, é muito simples você se contaminar. Mesmo que você use máscara, mesmo que você faça todos os cuidados. Eu fui comprar pão hoje, para o café da manhã da igreja, e quando eu cheguei na fila do pão, todo mundo pegando a mesma, como é que fala, o pegador, né? Não tinha uma luvinha, não tinha nada, todo mundo pegando, todo mundo, e aí? Tá todo mundo de máscara, mas todo mundo usando o mesmo pegador, mas estava todo mundo de máscara. Irmãos, eu vejo que não tem como você ter controle 100% das coisas. Existem momentos em que a gente tem que acreditar que na nossa falta de controle, o controle de Deus é que vai fazer a diferença. Porque, irmãos, nós não temos como controlar 100% as adversidades que nos cercam. Só o Senhor tem esse poder. Por isso ele diz: ao invés de você temer aquilo que mata o corpo, tema aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Segundo, irmãos, o que Deus espera de nós em tempos desafiadores? Ele espera que nós não aceitemos viver como reféns do medo. Fala para o seu irmão aí: não seja um refém do medo. Olha só o que diz aqui, versículo 7: até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais, não temais. Na Bíblia tem 93 não temais, né? Se você for ler a Bíblia em hebraico, tem 365 não temais. É como se tivesse um não temas para cada dia do ano. Nessa versão nossa aqui tem 93, não adianta, você não vai achar 365 aqui não, eu já fiz a pesquisa, é 93, mas 93 já é bastante, não é não, irmãos? 93 vezes Deus dizendo: não temas, não temais, não temas, não temais. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Aqui nós vamos ver nesse texto como que Deus vê os covardes, ou os medrosos. Apocalipse 21:8.
Quem achou diz amém? Então eu vou ler aqui, olha só, é o primeiro da lista, né? Mas quanto aos, o que está aí, irmãos? Covardes. Na minha Bíblia está covardes. Alguém tem outra versão? Medrosos. Alguém tem outra? Tímidos. Mas vou continuar aqui na minha. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O primeiro da lista aí é o medroso, irmãos. Como é que Deus vê o medroso? No mesmo patamar de um feiticeiro, no mesmo patamar de um idólatra, no mesmo patamar de um incrédulo. A gente fala muito dos feiticeiros, a gente fala muito dos idólatras, mas os covardes estão na mesma turma, irmãos. A Bíblia nos diz, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A covardia, o medo exagerado, excessivo, irmãos, ele é um mal espiritual, porque ele é uma desconfiança do cuidado de Deus. Quando você age em medo, e vamos dizer assim, deixa o medo de paralisar, e você não age para fazer aquilo que Deus espera que você faça, é como se você estivesse dizendo a Deus assim: eu não confio que o Senhor vai me guardar, então eu não vou fazer. Isso para Deus é incredulidade. E também é um mal biológico, é um mal físico. Uma médica, doutora Mariana, ela é diretora de um instituto em São Paulo. Ela diz o seguinte, que o medo, ele libera cortisol e adrenalina no sangue, de modo que esse efeito dessa adrenalina, desse cortisol, baixa a imunidade, deprime o sistema imunológico. Ou seja, o medo te torna mais suscetível à doença, o medo te torna mais suscetível a vírus e bactérias. Ou seja, o medo te fragiliza, te fragiliza física, emocional e espiritualmente. O que eu quero dizer para você com tudo isso que eu acabei de dizer? Enfrente os seus problemas com coragem. Creia que tem um Deus por trás de você e que está à frente de você. Existem coisas que você não vai conseguir, mas Deus vai conseguir para você. Mas você tem que crer, você tem que ter confiança em Deus, você tem que ter coragem. E nós precisamos ter coragem. Devemos enfrentar os problemas com coragem. O medo, ele nos paralisa, ele nos impede de conquistar. Quando você vai lá em Juízes capítulo 7, quando Deus usa Gideão para libertar o povo dos midianitas, a primeira orientação que Deus dá a Gideão é: manda os covardes para casa. De 32 mil homens, sabe quantos covardes saíram, irmãos? 22 mil. Tinha muito covarde. É como se Deus falasse assim: com os covardes eu não trabalho, com os covardes eu não luto, eu não entro num campo de batalha com os covardes, eu entro com quem tem coragem. Golias estava desafiando o povo de Deus, ninguém estava com coragem para enfrentar Golias, até que apareceu Davi, pequena estatura, mas cheio de coragem. Nós vamos vencer. Ele vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O que aconteceu, irmãos? Davi venceu, porque Deus trabalha em favor daqueles que têm coragem. Quero dizer para você, querido, tenha coragem. Enfrente esse tempo de adversidade com coragem. Acredite que Deus está contigo na sua caminhada. Deus não vai te deixar sozinho. É isso que Ele está dizendo. Olha, os cabelos da sua cabeça estão contados. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Valeis muito mais do que muitos passarinhos. O Senhor está dizendo: eu cuido de passarinho.
que tem um determinado valor para mim, porque eu sou o criador de todas as coisas. Deus criou, irmãos, todos os seres viventes. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 24: do Senhor é a terra, a sua plenitude, aqueles que nele habitam. Deus criou os seres vegetais, os seres animais, Deus criou todos os seres da terra, e para cada um Ele deu o seu valor, e Ele cuida até dos passarinhos. Em outras versões está pardais. O pardal era o passarinho de menor valor na época, porque pardal não canta, pardal não faz nada de diferente, era o passarinho de menos valor, mas Deus disse: eu cuido deles, eu alimento eles. E vocês valem individualmente, cada um de vocês vale muito mais do que milhares de pardais. Se eu cuido de milhares de pardais, eu não vou cuidar de você, que leva o meu nome, que é perseguido nesse mundo por causa do meu nome, que me serve? Eu não vou cuidar de você? Então o Senhor diz: não temas, não temas. Queridos, não temas. Fala para o seu irmão aí: não temas, não temas. Reconheça o grande valor que você tem para Deus. A sua vida vale muito para Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus morreu por você. O preço da sua vida, qual é? A morte de Jesus na cruz. Foi pago um alto preço por você. Então a sua vida vale muito. Mas em último lugar, o que Deus espera de nós? Que nós confessemos a Jesus nessa terra, para que nós sejamos confessados no céu. Quem já confessou Jesus aqui? Então, glória a Deus. Você terá o seu nome confessado nos céus. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens da terra, eu o confessarei no céu. Aquele que me negar na terra, eu o negarei nos céus. É uma troca, irmãos. A gente quer ser confessado no céu. A gente quer a letra daquele cântico, daquele hino, o 108, quando se fizer chamada, quem conhece esse hino aí? A gente quer que o nosso nome ecoe lá. Quando se fizer chamada, meu nome tem que ser ecoado. Mas aqui na terra, eu não quero confessar que eu sou de Jesus. Eu preciso entender que para que eu seja confessado na glória, eu tenho que confessar Jesus na terra. Eu tenho que dizer que eu sou de Jesus. Lá no meu trabalho, por que eu não minto? Por que eu não entro em esquemas? Por que eu não falo mal do outro pelas costas? Porque eu sou de Jesus. Confessar a Jesus é isso, irmãos. É você reconhecer que você é dele. E porque você é dele, você não pode fazer o que aquelas pessoas que não confessam a Jesus estão fazendo. Confessar a Jesus é uma atitude, irmãos, de responsabilidade, no sentido de reconhecer que quem manda na nossa vida não é mais nós, não somos mais nós. Quem manda na nossa vida é Jesus. É a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós devemos submissão, porque Ele não entrou na nossa vida só como Salvador, é Salvador e Senhor. Amém, irmãos? E o que o Senhor faz? Ele comanda a vida dos seus servos. Então eu digo que Jesus é meu Salvador, mas Ele também é meu Senhor. A Ele eu devo obediência, eu devo fazer o que Ele manda. Jesus diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ainda diz o seguinte: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, será amado de meu Pai, viremos a Ele e nele faremos morada. Como é que Deus interpreta amor? Por obediência à sua palavra. É muito fácil dizer eu amo a Deus num cântico de louvor, mas muitas vezes é difícil você dizer eu amo a Deus obedecendo a palavra, quando você tem que perdoar alguém, quando você tem que perder financeiramente falando, ou materialmente falando, por fazer o que é certo.
mas é ali que Deus quer ver se nós realmente o amamos. Quem está disposto a pagar o preço de amar a Deus aqui? É isso, irmãos, é isso que vai fazer de nós pessoas diferentes nesse mundo. Nós temos que obedecer, nós temos que saber a quem nós pertencemos. Eu pertenço a Jesus, estou procurando viver a cada dia da minha vida de maneira que Ele seja exaltado, que a vontade dEle seja cumprida, que a vontade dEle seja colocada à frente da minha. Agora cada um de nós tem essa responsabilidade, e nós temos que honrar o nosso Mestre, porque se nós o confessarmos na terra, Ele nos confessará no céu. Ele vai falar: Pai, esse aqui é meu, esse aqui me confessou lá. Em muitos momentos Ele teve a oportunidade de me negar, Ele teve a oportunidade de me negar diante de um prazer, diante de uma oportunidade pecaminosa, mas Ele disse não a tudo isso, para me confessar na vida dEle como seu Senhor, e eu agora estou confessando Ele como meu servo. Então nessa noite, cada um de nós tem que saber como nós queremos ser recebidos depois que nós partirmos, porque um dia nós vamos partir, irmãos. A Covid, ela veio destacar na nossa vida de forma gritante uma realidade que nós muitas vezes fugimos, a realidade de que nós somos frágeis diante da morte. Nunca o ser humano teve tanta consciência da sua fragilidade, nunca o ser humano teve tanto, irmãos, vamos dizer assim, tanta preocupação com o morrer. A gente não sabe se a gente vai dormir hoje e acordar vivo amanhã, ou daqui uma semana. A gente não tem mais essa segurança. Por quê? Porque os dias, com todas as circunstâncias que têm vindo, têm mostrado para nós o quanto nós somos frágeis. Eu quero dizer para você, querido, você é frágil, eu sou frágil, mas Jesus é todo poderoso. A solução para nós é nos escondermos nele. Ele pode nos dar a vitória sobre a morte, Ele pode nos garantir a vida na eternidade. Para encerrar essa palavra, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Primeiro Samuel capítulo 2, versículo 6. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. Quem que tira a vida, irmãos? E quem que dá a vida? E quem pode ressuscitar a vida da sepultura? O Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você: você não pode dizer que você vai morrer de Covid. Amém, irmãos? Você não pode dizer que você vai morrer atropelado. Você não pode dizer que você vai morrer de uma bala perdida. Nós não podemos, irmãos, dizer que nós vamos morrer ou disso, ou daquilo outro, porque isso não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Ele dá a vida e Ele a tira. Então não é a Covid que tira a sua vida. Você pode estar no meio de um monte de gente infectado com Covid, e Deus pode permitir que você nem sequer pegue a Covid. Mas em contrapartida, você pode sair na rua e vir um doido, bêbado, e atropelar você, e você ser ceifado naquela experiência. Nós não sabemos. Então por que a gente fica determinando que a gente vai morrer? Por que a gente fica falando: eu vou morrer dessa situação? Você não vai, irmão. Você só vai o dia que Deus quiser. Porque quem manda e determina a vida e a morte na sua vida é o Senhor.
Então nós não podemos dizer: vou morrer de Covid, vou morrer atropelado, vou morrer engasgado, vou morrer. Irmãos, nós não temos esse conhecimento. Agora a gente pode ter uma certeza: se a nossa vida, se nós aceitamos a Jesus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Essa certeza você pode ter. Você não tem a certeza do que você vai morrer, mas se você aceitou Jesus, você pode ter uma certeza: a sua vida está nas mãos de Deus. É Deus que vai definir as situações do seu deitar, do seu levantar e o dia em que você vai partir. Então eu quero que você descanse nessa certeza. O Senhor que nós vamos celebrar, cujo sangue foi vertido na cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo e dá vida a todos aqueles que o recebem. Então, antes de eu celebrar a ceia, a equipe de louvor já vai subindo aqui, eu gostaria de fazer um apelo. Quem ainda não entregou a vida para Jesus? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé nesse momento. Como eu falei sobre salvação, eu tenho que dar a oportunidade para aqueles que talvez estejam sem salvação, de se manifestar e aceitar a salvação que está em Cristo Jesus. Então nesse momento eu quero colocar isso diante de você, querido, porque a maior decisão que você pode tomar é aceitar Jesus na sua vida. Sem Jesus não tem salvação, mas em Jesus você imediatamente se torna salvo dos seus pecados, pela fé. Então eu quero dar essa oportunidade a você. Há alguém no santuário que gostaria de entregar sua vida para Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, porque eu acredito que o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue ali para o perdão dos meus pecados, e eu quero confessar o Senhor como meu Salvador e como meu Senhor. Não é a igreja batista que salva, irmãos. Essa igreja aqui não tem poder de salvar ninguém, porque igreja nenhuma salva ninguém. O que salva a pessoa é o Senhor Jesus, quando a pessoa por fé o recebe em seu coração como seu Senhor e como seu Salvador. Alguém que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, dizer: Senhor Jesus, é hoje, é o meu dia, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Peço que a igreja, os que já são de Jesus, fechem os olhos e orem, porque nesse momento sempre acontece uma batalha, né, irmãos? Pessoa que está sem Jesus, ela fica ali: será que eu vou, será que eu não vou, será que eu ergo a mão, será que eu não ergo? E a pessoa fica naquela luta espiritual interior, e nós temos que interceder, porque é uma batalha espiritual. Então nesse momento, se há alguém que quer entregar a vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, aonde você está, e eu vou estar orando por você. Alguém? Amém. Vou pedir, amém. Vou pedir as duas que cheguem aqui na frente. Já dá uns passinhos aqui para frente. Vem aqui. Já temos duas pessoas.